Esse vídeo foi feito para quem já cogitou a possibilidade de dar uma volta ao mundo de veleiro, ou para quem tem curiosidade sobre o que envolve um projeto desse porte. Não vou te falar faça isso ou aquilo, só vou listar tudo o que é necessário para que você consiga lograr essa façanha humana que é dar a volta ao mundo, e algumas explicações mais detalhadas sobre alguns tópicos. Aprender todas as habilidades necessárias leva tempo e horas de estudo e prática. Existe uma crença comum de que viver no mar é uma sucessão de pôres do sol, gastando fortunas ou tempestades e morte certa. Mas a realidade é um exercício constante de gerenciamento de crises, às vezes em lugares paradisíacos. Mas quais habilidades são realmente necessárias? O que é preciso dominar? Por onde começar? Realisticamente, o planejamento começa por olhar para si. Antes de olhar para o horizonte, você precisa olhar para dentro e perguntar: você tem a capacidade e a vontade real de sustentar essa escolha? Caso você não tenha dinheiro suficiente para contratar pessoas para fazer tudo para você, uma boa maneira de começar é listar tudo o que você precisa dominar antes de cogitar essa ideia. A gente facilitou essa parte e aqui está a lista de habilidades necessárias para se viver de forma verdadeiramente autônoma, viajando pelo mundo de barco. A gente consolidou todo esse levantamento também em um PDF detalhado, que você pode baixar no link da descrição. Nele tem até uma lista extra completa de itens para a bolsa de abandono. É o nosso checklist da volta ao mundo. Viver a bordo é entender que no oceano, além de marinheiro ou marinheira, você também é o seu suporte técnico, médico, cozinheiro, encanador, eletricista e mecânico. Se você ainda não domina todas essas áreas, a pergunta fundamental passa a ser se você tem a vontade genuína de aprender. Tá, mas nada disso começa sem o domínio da navegação em si. Antes de ser um mecânico ou um eletricista, você tem que ser capitão ou capitana. E isso vai muito além de seguir uma linha e um plotter. Normalmente um planejamento de viagem sólido envolve entender os waypoints estratégicos, as áreas de escape e os portos de refúgio, a capacidade de interpretar cartas náuticas, tanto as digitais quanto as de papel, cruzando essas informações com um setup de velas ideal para cada condição de vento e mar. Você precisa saber ler um arquivo GRIB e interpretar como os sistemas de alta e baixa pressão vão se comportar nos próximos 5 dias. É preciso saber usar as correntes a seu favor e, acima de tudo, identificar quando haverá choque entre o vento e a corrente e o que fazer para melhorar seu conforto em situações extremas. Escolher um lugar seguro envolve uma análise minuciosa de mapas e dados de sondagem para entender a composição do fundo, o raio de giro e a proteção contra o vento do período. O domínio do rádio VHF, licença para operar rádio amador, conhecimento profundo das regras de preferência no mar e a fluência em outras línguas, principalmente o inglês, é o que garante que você saiba pedir ajuda e principalmente como evitar uma colisão, além da comunicação não verbal, saber ler o mar, as nuvens e o comportamento das aves. Ter conhecimento de nós e pesca, armazenamento de alimentos e gerenciamento de estoque. Por mais que vivamos na era do GPS, o uso do sextante sobrevive como a última linha de defesa. Entender como extrair sua posição das estrelas e do sol não é apenas romântico ou nostálgico, é a garantia de que você saberá exatamente onde está, mesmo se toda a eletrônica de bordo fritar, após um raio ou uma falha elétrica total. Temos um vídeo introdutório sobre o sextante aqui no canal. Se não viu ainda, vale muito a aula. Mas de nada adianta saber onde você está no mapa se o seu motor se nega a ligar ou se a sua eletricidade falha. É aqui que entra o tripé da sobrevivência, que envolve mecânica e elétrica, paro de casco e velas, e saúde física e mental no mar. A compreensão do ciclo do diesel, o processo de sangria do motor e o diagnóstico de fugas de corrente são habilidades de base. No mar, um curto-circuito é um risco de incêndio real, e muito mais barcos afundam por incêndio causado por problema elétrico do que por água que entra. A manutenção preventiva aqui não é opcional, é um ritual. Isso envolve o domínio da trindade do diesel: ar limpo, combustível sem impurezas e arrefecimento eficiente.
Você precisa saber de cor como trocar um impelidor da bomba d'água, como sangrar o sistema de combustível para eliminar bolhas de ar, como identificar precocemente vazamentos de óleo ou água antes que eles se tornem uma falha catastrófica. Entender o som, o cheiro e a temperatura do seu motor transforma você de um simples passageiro em um capitão que realmente tem o controle da situação, garantindo que, quando você girar a chave em um momento de aperto, a resposta seja imediata e confiável. Um ponto crítico que se aprende no mar é que o combustível não é eterno, ele degrada e cria fungos, que é a famosa borra devido à condensação nos tanques. Por isso, a prática comum envolve o uso constante de aditivos biocidas e a instalação de filtros aparadores de água em série. Normalmente tem-se um filtro em uso e outro limpo em stand-by. Se o motor falha por sujeira em um momento crítico, como entrando em um porto, basta virar uma chave seletora para o filtro reserva. A capacidade de laminar com fibra ou reparar alumínio, dependendo do material do barco, é o que garante a autonomia após colisões. Já a manutenção de velas é essencial para preservar a propulsão em travessias longas. O protocolo comum inclui dominar primeiros socorros, saber suturar e administrar medicamentos sob suporte médico via rádio. Já na saúde mental, o pânico é o maior inimigo em uma crise. A inteligência emocional é um grande trunfo para qualquer marinheiro. É preciso muita resiliência e gestão de conflitos. No mar, você não tem para onde fugir após uma discussão. Dominar o autocontrole e entender o ritmo mental de cada membro da tripulação é tão vital quanto saber dar um lais de guia. Aprender a lidar com a distância da rede de apoio e a solidão do vigia noturno. Ok, se a pessoa é capaz de aprender todas essas habilidades, o próximo passo é saber qual será o limite financeiro para a aventura. Mas sejamos realistas, de nada adianta ter o conhecimento de um Yachtmaster se os números não fecharem no final do mês. A autonomia técnica te mantém seguro, mas é o planejamento financeiro que determina quanto tempo você consegue sustentar esse horizonte. Os números reais do mercado costumam seguir certas métricas. Frequentemente, um barco de $100 mil demanda cerca de 30% adicionais em equipamentos para ser considerado pronto para o mar. Todo barco sempre tem algo a se consertar ou implementar e melhorar. Barco parado gera muitos custos, e é um bem que deteriora rapidamente o seu valor se passar muito tempo parado. Isso é algo que deve ser considerado antes de adquirir qualquer barco. Se você quer se aprofundar de maneira mais dedicada a esse assunto, nosso amigo Franz, que nos ajudou muito nas nossas navegações, tem o curso do Sonho ao Mar, que explica tudo isso com profundidade, e tem uma comunidade ativa que te ajuda a escolher um bom barco e com qualquer outra questão náutica. Saber analisar um barco é imprescindível para não ter suas expectativas frustradas no futuro. Geralmente recomenda-se ter de 10 a 20% do valor do barco guardado para emergências catastróficas, como perder o motor ou uma vela importante no meio da travessia. Existem dois perfis principais: o cruzeiro focado em ancoragens e manutenção própria, que costuma girar entre $1.500 e $2.000 mensais, isso para um casal. Já o perfil de conforto, que inclui todas as taxas em países caros, marinas ocasionais e seguros oceânicos abrangentes, tende a ficar entre $3.000 e $4.000. O barco consome recursos parado, mas navegando ele consome peças. O custo de manutenção é, anualmente, cerca de 10% do valor do barco, exceto no primeiro ano, que, como eu já disse, fica em torno de 30% do valor do barco. Entender o custo de vida é o que define o seu fôlego, mas o seu casulo, o barco em si, é o que define o seu conforto, e principalmente a sua sobrevivência. E aqui, a escolha vai muito além da cor do estofado ou do número de cabines. Entramos na física da arquitetura naval. Muitas vezes prioriza-se o layout da cabine em detrimento da capacidade oceânica. Na arquitetura naval, o Angle of Vanishing Stability é o dado que define a segurança em condições extremas. O AVS é basicamente o limite de segurança. Se o mar te empurra além desse ângulo, a gravidade deixa de ser sua amiga e passa a trabalhar para te manter de cabeça para baixo.
Busca-se em regra barcos com AVS acima de 120 graus, o que garante torque para o barco desvirar caso seja atingido por uma onda quebrante. Aqui a estabilidade é de forma. São plataformas largas e estáveis até os 60 a 70 graus. Passado esse limite, o conceito de segurança muda e eles se tornam plataformas invertidas, tipo uma tartaruga de barriga para cima. O catamarã costuma ser a escolha de quem prioriza espaço e velocidade, sem adernar a cada onda, mas precisa ser mantido leve para ter eficiência. Já o monocasco tem uma navegabilidade maior por ter um ângulo de orça menor, e tem a característica de sempre voltar à posição vertical, pelo efeito João Bobo da quilha. A arquitetura do apêndice submerso define o comportamento do barco. A quilha não é apenas peso, ela impede que o vento empurre o barco de lado e garante que ele não vire. É o padrão dos barcos clássicos de cruzeiro. Nela, o leme é integrado à estrutura da quilha. A vantagem é a estabilidade direcional. O barco mantém o rumo mais facilmente e a proteção total contra impactos. Se o barco colide com um objeto, ele tende a subir e escorregar por cima, protegendo o leme de quebras. Mais curta e profunda, reduz a superfície molhada e aumenta a velocidade e a manobrabilidade. É a escolha de quem prioriza a performance, embora exija mais atenção em águas com detritos, já que o leme fica exposto. Comum em barcos que buscam explorar atóis rasos ou áreas de muita variabilidade de maré, pois permite que o calado seja reduzido drasticamente. É o material mais difundido pela facilidade de manutenção e reparo em qualquer lugar do mundo. Esse é considerado o padrão ouro para expedições, pela resistência extrema a furos em caso de choque com pedras ou gelo, extremamente barato de reparar e muito leve. Escolhido por quem busca um bunker flutuante, ciente de que a rotina envolverá o combate constante à oxidação. No cruzeiro moderno, a madeira aparece principalmente no sistema Wood Epoxy, laminado. É um material valorizado pelo isolamento térmico e acústico superior e pela rigidez estrutural, desde que a selagem com resina seja mantida impecável. Em uma volta ao mundo, a estratégia de velas costuma priorizar a versatilidade. Quanto mais tipos de vento a mesma vela cobrir, melhor. As 4 velas mais comuns e que juntas servem para qualquer tipo de clima são: possuem talas que atravessam toda a largura da vela, da valuma à testa, garantindo melhor formato, controle de torção e maior desempenho, especialmente em ventos fracos. Muitos navegadores preferem ter uma genoa grande para ventos leves e uma staysail menor em um stay interno. Isso permite reduzir o pano sem perder o centro vélico ideal quando o vento sobe para 30 nós. Como a maior parte da rota de circunnavegação é feita com o vento de popa ou alheta, ter uma vela de tecido leve é o que permite manter o movimento em calmarias tropicais. São velas de gramatura pesada. Elas são usadas para manter o controle do barco quando as velas comuns já não podem ser expostas. O barco é tão seguro quanto o seu sistema de ancoragem. No cruzeiro oceânico, a preferência recai sobre as âncoras de nova geração, como a Rock, Namantus ou Vulcan. Diferente das antigas CQR ou Bruce, essas âncoras possuem um design que força a ponta para baixo, garantindo que elas unhem quase instantaneamente em areia ou lama. Ter 100 metros de corrente galvanizada é o padrão para garantir peso no fundo e um raio de giro seguro em ancoragens profundas. Ter 200 metros pode ajudar bastante dependendo da rota. Fora o óbvio aparelho de VHF, o AIS é um equipamento que transmite para todas as outras embarcações ao redor a sua posição e características principais de embarcação, permitindo ver e ser visto em todos os cenários. Fundamental para rotas de cargueiros, navegação noturna e em condições adversas como neblina espessa. Não só para navios, mas para ver squalls. Como backup de comunicação satelital, a Starlink usa-se Iridium Go, normalmente para SOS e arquivos meteorológicos.
A bolsa de abandono, como eu disse no começo do vídeo, é um dos itens mais críticos a bordo. Ela é, essencialmente, uma bolsa de emergência preparada para ser levada com você, caso você precise abandonar o barco e ir para o bote salva-vidas. Ela deve ficar em um local de acesso imediato, preferencialmente próxima à descida da cabine ou ao lado da balsa salva-vidas. Em uma situação de abandono, incêndio ou naufrágio rápido, você terá apenas segundos para pegá-la. Ela tem que ser estanque, flutuante, caso ela caia no mar, e de cor vibrante, geralmente amarela ou laranja fluorescente com fitas reflexivas para ser vista à noite. No nosso PDF de apoio você encontra os itens indicados para se ter dentro da bolsa. Bancos de bateria de lítio, sistemas solares e geradores eólicos ou hidrodinâmicos robustos tornaram-se o padrão. Ter ao menos 2 opções de captação de energia limpa é o ideal. Ter as 3 opções é garantia de sempre ter energia disponível, não importa as condições. Para dimensionar o consumo de uma família de 3 pessoas com a realidade atual da conectividade, o cálculo considera o uso de um notebook para trabalho e uma antena Starlink ligada boa parte do dia. O padrão de consumo diário costuma orbitar entre 150 Ah e 200 Ah em um sistema 12 volts. Isso é o consumo total do dia, e um banco de 400 Ah de lítio é ideal, porque permite usar 80 a 90% da carga sem danos, diferente das baterias de chumbo. A Starlink e os bancos de lítio geram calor. No trópico isso é um fator. Gerenciar energia é também gerenciar a temperatura. Viver no mar é ser um contador de watts. Você aprende a ligar o dessalinizador no pico do sol e a desligar o inversor à noite. É uma garantia de liberdade quando se está longe da costa. Não conseguir achar água potável de fácil acesso pode limitar e muito as opções de rota e exploração local. Você precisa de um piloto automático e um reserva no barco. Lembre-se de que no mar tem que ter tudo dobrado. Todo equipamento eventualmente dá problema. E ter um reserva é imprescindível. Quem tem 2 tem 1, e quem tem 1 não tem nada. Um leme de ventos também. É o melhor amigo de um velejador solo e não quebra como equipamentos eletrônicos. Ele é o tripulante que não dorme, não come e não consome um único ampere. Diferente de uma viagem aérea, onde o visto de turista costuma ser simples, no mar você lida com 2 relógios diferentes. O tempo que você pode ficar no país e o tempo que o seu barco pode permanecer, a admissão temporária. É preciso mapear com antecedência quais países exigem visto prévio, quais permitem o Visa on Arrival e principalmente as regras de espaço, como o Tratado de Schengen na Europa. Para brasileiros, o limite de 90 dias na Europa é um dos maiores desafios logísticos. Planeje sua rota para fugir para países fora do bloco, como Marrocos, Albânia ou o Reino Unido. É o documento de saída. Normalmente você deve fazer o ZARP ao sair de um país para o próximo. Sem ele, o próximo país pode recusar sua entrada. Ao chegar em um novo território, o barco recebe um prazo legal para permanecer, que varia de meses a anos. Em algumas ilhas ou arquipélagos do mesmo país, você não precisa fazer novos processos, apenas se reportar via rádio. Estocar o barco para uma travessia ou para meses em atóis isolados é um exercício de estratégia e paciência. Não se trata apenas de encher os armários, mas de entender a vida útil de cada ingrediente. Isso envolve dominar técnicas de conservação que nossos avós conheciam bem, como selar ovos com vaselina para durarem meses fora da geladeira, como escolher frutas e vegetais em diferentes estágios de maturação para que nada apodreça ao mesmo tempo, como organizar a despensa para que os itens pesados fiquem nos fundos, mantendo o equilíbrio do barco. Saber o que você tem a bordo e onde está guardado é o que evita o desperdício e garante que, mesmo no meio do nada, a mesa continue farta. Muitas pessoas planejam como a comida entra, mas esquecem de como ela sai. Em uma volta ao mundo, você passa semanas sem ver uma lixeira. A gestão de resíduos começa ainda no mercado. Nós removemos todas as embalagens supérfluas, papelão, plástico desnecessário, antes mesmo de entrar no barco. Isso também ajuda a evitar baratas.
Ovos de barata costumam vir nas colas e dobras de papelão das caixas do mercado. É um temor de todo velejador. Durante a viagem, nada de plásticos no mar nunca. O vidro e o metal devem ser limpos, esmagados e estocados para descarte em terra, enquanto os orgânicos podem ser devolvidos ao oceano, desde que longe da costa e seguindo as normas internacionais. Em um ambiente onde a umidade e o sal são onipresentes, a eletrônica de bordo é a sua parte mais vulnerável. Proteger seus equipamentos não é apenas uma questão de cuidado, é segurança. A primeira linha de defesa é o isolamento. Tablets de navegação e câmeras devem viver em capas estanques de alta qualidade, e notebook nunca deve ser deixado exposto quando não estão em uso. Para os componentes internos e conexões que não podem ser selados, o segredo está na aplicação periódica de sprays inibidores de corrosão de grau marítimo, que criam uma película protetora invisível contra a oxidação. Além disso, o uso de sílica gel e desumidificadores em compartimentos de eletrônicos ajuda a combater o orvalho salino que se forma à noite. No mar, o sal não dorme, e um simples mau contato em um cabo USB pode ser o início de uma falha crítica no seu sistema de navegação. Pouco se fala sobre isso, mas o controle de umidade e higiene do barco é uma luta constante contra o mofo e a condensação. Saber manter o interior seco é o que separa um barco onde se vive bem de um barco onde se fica doente. Viver no mar é travar uma batalha diária e silenciosa contra a umidade. O mofo é um risco respiratório e o inimigo número 1 dos seus pertences. É preciso fazer o barco respirar todos os dias, abrindo vigias para criar correntes de vento, mesmo em dias nublados. Nas áreas críticas, como sob os colchões e dentro dos armários de roupas, o uso de telas de ventilação anti-mofo e o hábito de nunca encostar tecidos diretamente nas paredes do casco é fundamental. Além disso, a limpeza periódica com soluções de vinagre ou produtos fungicidas criam uma barreira que impede que os esporos se proliferem. Agora as rotas, a parte mais legal na minha opinião. Nosso ponto inicial dessa aula será o Caribe, um dos melhores lugares para se iniciar uma volta ao mundo. Existem muitas embarcações a um preço mais abaixo que praticado normalmente no mercado, por ser o ponto final de muitas viagens. Passar pelo Canal do Panamá é caro, e para quem não está totalmente comprometido com a travessia do Pacífico, não é uma boa ideia. Fora que o Caribe, para o pontapé inicial, é o melhor lugar para qualquer um que se diga marinheiro. Saindo do Caribe, o caminho padrão, a rota conhecida como Coconut Milk Run, segue o vento e o sol. O primeiro trimestre do ano no Caribe é definido pela estabilidade dos ventos alísios do Nordeste. Essa é a temporada ideal para finalizar a preparação da embarcação e posicioná-la estrategicamente para a travessia do Canal do Panamá, antes do início da estação chuvosa na América Central. A travessia do leste do Caribe até a entrada do Canal do Panamá é uma passagem oceânica significativa que atravessa uma das áreas de mar mais agitado do mundo, o litoral da Colômbia. A rota direta de Grenada para Colón, no Panamá, cobre aproximadamente 1.314 milhas náuticas. Durante os meses de inverno, que é de janeiro a março, os alísios sopram com força máxima, 20 a 30 nós, criando uma pista de vento ininterruptos através de todo o mar do Caribe. Ondas curtas, íngremes e confusas são frequentes. A estratégia de navegação recomenda manter-se bem offshore para evitar a compressão das ondas na plataforma continental ou realizar uma parada tática nas ilhas ABC, Aruba, Bonaire e Curaçao, para aguardar janelas de tempo mais favoráveis. A transição do Atlântico para o Pacífico é o maior gargalo logístico da primeira metade da viagem. Abril e maio representam a transição entre a estação seca e a chuvosa. Transitar nesse período é estratégico para evitar os picos de chuva tropical, que podem reduzir a visibilidade nos lagos e eclusas. O canal não é apenas uma passagem, é uma via navegável interior complexa que eleva os navios a 26 metros acima do nível do mar, através do lago Gatun. A distância oficial de trânsito de águas profundas a águas profundas é de cerca de 45 a 50 milhas náuticas. O processo envolve 3 etapas críticas. O custo pode variar entre $1.500 e $3.000.
dependendo do comprimento abaixo ou acima de 50 pés. A presença de um advisor a bordo é obrigatória, e a velocidade no lago deve ser mantida geralmente acima de 6 nós, para cumprir o cronograma, o que pode exigir o motor em regime máximo. Ao sair da Ponte das Américas em Balboa, a embarcação entra no Oceano Pacífico, da gestão costeira e burocrática para a autossuficiência oceânica total. Essa perna é notória pela frustração meteorológica. O Golfo do Panamá e a rota para o sul atravessam a zona de convergência intertropical, ou também conhecida como doldrums, caracterizada por ventos erráticos, calmarias prolongadas e tempestades súbitas. A distância direta é de aproximadamente 900 a 1000 milhas náuticas. No entanto, a rota raramente é uma linha reta devido à necessidade de contornar áreas de calmaria absoluta e utilizar a corrente de Humboldt a favor quando possível. As Ilhas Galápagos possuem as regulamentações de casco mais estritas do mundo. O casco da embarcação deve estar imaculado. Qualquer bioincrustação pode resultar na ordem de deixar as águas territoriais, comprometendo a segurança da embarcação antes da longa travessia para as Marquesas. O tempo de trânsito é frequentemente estendido pela necessidade de economizar combustível, caso o vento desapareça completamente. Esse é o segmento que define a capacidade de Blue Water, da tripulação e da embarcação. Trata-se da maior distância sem terra em toda a circunnavegação equatorial padrão. A rota segue o fluxo da corrente sul equatorial. A estratégia envolve mergulhar para o sul a partir de Galápagos para encontrar os ventos alísios do sudeste estáveis, evitando a zona de calmaria próxima ao Equador. A distância é de aproximadamente 3.000 milhas náuticas. A 5 nós, a teoria dita 25 dias. Na prática, a corrente a favor de meio a 1,5 nó pode aumentar a velocidade sobre o fundo, mas o planejamento deve contemplar provisões para 30 a 35 dias. A rotina de turnos de vigia torna-se a lei. A fadiga acumulada e o movimento constante do barco, o famoso Pacific Row, causado pelo swell de través, exigem disciplina férrea. A chegada em Nuku-Hiva, com suas montanhas vulcânicas dramáticas, marca o fim da viagem. De julho a outubro, a navegação transforma-se em island hopping. As distâncias encurtam, mas os perigos de navegação costeira e recifes de coral aumentam exponencialmente. Saindo das Marquesas, a rota segue em direção aos atóis baixos das Tuamotus, historicamente chamados de Arquipélago Perigoso. Esses atóis são invisíveis ao radar até poucas milhas de distância e possuem correntes de maré violentas em suas passagens. A navegação para o Tahiti traz a embarcação de volta à civilização moderna, com acesso a reparos técnicos e a supermercados franceses. Deixando a Polinésia Francesa, a rota entra em uma zona de transição meteorológica afetada pela zona de convergência do Pacífico Sul. De Bora Bora para Rarotonga, que são as Ilhas Cook, essa passagem pode ser afetada por frentes frias que sobem da Nova Zelândia. A rota continua para o oeste, muitas vezes com uma parada estratégica no recife submerso de Beveridge, na ilha de Niue. A chegada em Vavaú envolve navegar entre dezenas de ilhotas calcáreas. A entrada em Fiji exige navegação cuidadosa através do grupo Lau, uma míriade de recifes e ilhas. A partir de 1º de novembro, o risco de ciclones tropicais no Pacífico Sul torna-se inaceitável para a maioria das apólices de seguro. A frota de cruzeiristas deve migrar para latitudes seguras, Nova Zelândia ou zonas equatoriais. Essa passagem é temida e respeitada. A rota deixa os trópicos quentes e entra nas latitudes médias, sujeita a sistemas de baixa pressão migratórios e mares agitados. Após a temporada de ciclones, de novembro a abril ou maio, na Nova Zelândia ou Austrália, inicia-se a parte difícil,
O retorno ao Atlântico não é trivial. Com a rota do Mar Vermelho bloqueada por riscos de guerra assimétrica, a única opção viável para embarcações de recreio é contornar a África pelo sul. Para acessar o Oceano Índico, a embarcação deve subir novamente para os trópicos, cruzando o Mar da Tasmânia e a costa leste australiana. Saindo de Thursday Island, a rota cruza o Mar de Arafura e o Mar de Timor. É uma zona de águas rasas, plataformas de petróleo e tráfego pesqueiro intenso. O Oceano Índico Sul é vasto e possui um swell de período longo, gerado nas tempestades do Oceano Austral. A rota clássica divide a travessia em pernas gerenciáveis, normalmente 3 pernas. Bali para as Ilhas Cocos-Keeling, Cocos-Keeling para Maurício, e Maurício para Reunião. A navegação de Reunião para a África do Sul é considerada por muitos veteranos como o trecho mais perigoso de toda a circunnavegação global. A costa leste da África é banhada pela Corrente das Agulhas, que flui para o sul-sudoeste com velocidade de até 4 ou 5 nós. Quando um sistema de baixa pressão sobe a costa trazendo ventos fortes do sudoeste, o vento colide frontalmente com a corrente. O resultado é a formação de ondas quadradas, ou rogue waves, que podem atingir 20 metros de altura, com capacidade destrutiva para afundar superpetroleiros, quanto mais veleiros de cruzeiro. A regra de ouro é evitar chegar à plataforma continental durante um vento sul. A rota visa Richards Bay ou Durban. Essa navegação é feita em janelas. É suicídio tentar navegar direto contra os ventos predominantes ou durante uma frente. As embarcações esperam em portos seguros: Durban, East London, Port Elizabeth, Mossel Bay, e saltam para o próximo abrigo quando o anticiclone oferece ventos de nordeste favoráveis. Anticiclones são legais. A chegada à cidade do Cabo com a icônica Table Mountain simboliza a costa de um dos grandes cabos do mundo e o retorno ao Oceano Atlântico. Deixar a cidade do Cabo traz um alívio psicológico imenso. A embarcação entra no sistema do Atlântico do Sul, com ventos favoráveis e clima progressivamente mais quente. Santa Helena é um dos lugares mais remotos da Terra. A navegação é impulsionada pelos alísios do Sudeste, geralmente estáveis e confortáveis. A rota continua para o noroeste, cruzando novamente a linha do Equador. Fernando de Noronha surge como uma esmeralda no Atlântico, embora seja um ponto de parada burocrático e caro. Muitos optam por seguir direto para o continente. Recife, Cabedelo, Natal. A costela norte da América do Sul oferece uma corrente equatorial fortíssima, corrente das Guianas, que pode adicionar até 2 nós à velocidade do barco, o famoso tapete mágico. Basicamente, é uma dança com as estações. Você persegue o verão eterno e foge dos furacões de cada hemisfério. Uma das perguntas mais comuns é: quanto tempo leva para completar essa rota? Em um ritmo de cruzeiro que permite conhecer bem os lugares, costuma ser feita em um ciclo de 15 a 18 meses. No entanto, muitos navegadores optam por estender esse prazo para 2 ou 3 anos, fazendo paradas estratégicas para hibernar fora da zona de furacões, durante as temporadas de risco. No mar, a pressa é muitas vezes o maior fator de risco. Respeitar o tempo do barco e das estações é o que transforma uma travessia exaustiva em uma experiência de vida. Embora a rota dos trópicos seja a mais comum, o horizonte oferece outros caminhos clássicos para diferentes perfis de navegadores, que podem fazer outras opções de trechos, como
A Rota dos Cabos, para quem busca o purismo da vela e não teme o frio, a passagem pelos Grandes Cabos do Sul, Boa Esperança, Leeuwin e Horn é o desafio máximo. É uma navegação de altas latitudes nos chamados 40 rugidores, onde os ventos são implacáveis e a tecnologia é testada ao limite. Passagem de Noroeste. No extremo oposto, o degelo do Ártico abriu uma janela curta que liga o Atlântico ao Pacífico pelo norte do Canadá. É uma rota de expedição pura, que exige cascos reforçados e um planejamento logístico milimétrico. E tem também, por causa do degelo, a possibilidade de se fazer uma circunnavegação vertical, mas exige muito mais preparo, porque você meio que transita entre climas completamente opostos em janelas muito curtas de tempo e possibilidade de ser esmagado por um iceberg ou acabar em uma tempestade tropical. Mas parece que é uma nova possibilidade aí. Cada uma dessas escolhas define não apenas o que você verá pela janela, mas que tipo de marinheiro você será forçado a se tornar. Depois de alinhar as velas, baterias e rotas, você percebe que a circunnavegação é, na verdade, um projeto de engenharia humana. O barco é apenas o veículo para uma transformação que acontece em silêncio, milha após milha. Fazer algo cujo objetivo final é voltar para onde se está, tendo dado a volta no planeta, não é algo comum ou para qualquer pessoa. Exige desenvolvimento e transformação pessoal. Esse processo costuma devolver um indivíduo mais simples, resiliente e conectado aos ciclos da vida. Se você acrescentaria alguma informação que você tenha por experiência própria sobre essa rota ou sobre tudo isso que eu falei aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários para enriquecer essa transmissão de conhecimento.